Bem, crianças, mais uma vez, professor Newton, uma aula pro quarto ano, tá bom? Os 4 anos A, B, C, D. Estamos aqui para falar hoje sobre um tipo de unidade de medida. A gente sabe que existem vários tipos de unidades de medida, né? Nós percebemos aí que nós temos, por exemplo, alguns instrumentos que medem largura, comprimento, tamanho, fita métrica. Então, nós já tivemos essa aula falando sobre metro, falando sobre menores tamanhos, no caso centímetros. Vocês usam no dia a dia a régua, certo? Vocês desenvolvem trabalho aí de arte, não só de arte, mas também organizando seu caderninho, fazendo as linhas, tá? Para destacar, né? Aqui nós temos 30 centímetros. Lógico que nós pensarmos 30, 60, 90. Se nós pegarmos 3 réguas dessa, nós vamos chegar a praticamente 1 metro, quase, né? 90 centímetros. Então tá. 90 centímetros. 3 fitas dessas corresponderia a 90 centímetros. Dá para você chegar praticamente inteira aí, ó. Tá vendo? Aqui seria quase 1 metro. Um pouco mais 1 metro. Tá? Aqui nós temos 1 metro. Ou seja, 100 centímetros. As outras unidades de medidas, nós também podemos medir, por exemplo, as horas. Lembra que a gente teve aula sobre horas? Ó, se não me engano, foi aí na sequência 4, sobre horas. Olha aqui. Este relógio mede o tempo, isso é medida de tempo. Então nós temos aí toda aquela explicação de 5 em 5, ou de 1 em 1, depende da correspondência, se você quer falar de outros tipos de relógio. Por exemplo, aqui nós vimos um analógico. Esse aqui é o relógio digital, certo? Esse aqui vocês encontram em alguns painéis, vocês encontram em alguns no celular, em alguns tipos de instrumentos, como, por exemplo, quando você está vendo um painel grande que está nas horas de longe destacado, tudo é digital. Mas também acontece de ter um relógio ali analógico. Você pode também ter isso aí, né? Como esse aqui, tá bom? Onde vocês têm os ponteiros, é evidente, você tem todo um tempo ali e um ponteiro puxando o outro. Segundos, minutos e horas. Outro tipo de medida que vocês se lembram, com certeza, nós já fizemos experiência lá, eu, a professora Beth, a professora Rose. Nós temos, capacidade. Esse recipiente aqui, ele tem meio litro. Quer dizer o quê? Meio litro. 500 ml, tá? O que corresponderia a meio litro. Isso quer dizer que 1000 mililitros seria, aí sim seria 1 litro. 2 jarrinhas dessa aqui seria 1 litro, tá? Então essa capacidade é de meio de 500 ml. Então presta atenção. 500 ml. Nós vamos pensar o seguinte, hoje nós temos a unidade de medida diferente, que é o termômetro. Então quando vocês analisarem aí essa sequência no livro do EMAI, quando vocês pegarem aí para fazer, vocês terão a imagem na sequência 5 com 2 tipos de termômetros, tá? Eu trouxe um termômetro aqui, chamado de digital. O que acontece? Esse termômetro aqui, ele tem um mecanismo diferente do mecanismo deste que nós temos convencionais. Esses aqui eu vou mostrar bem de pertinho para vocês verem aí. Ó, tá vendo? Ele tem dentro como se fosse esse termômetro que você está vendo no primeiro exemplo aqui e no segundo, tá? Ele tem um mercúrio. O que é esse termômetro? Ele é um instrumento usado para medir a sensação térmica do tempo ou do nosso próprio corpo, do corpo humano. Então o termômetro, ele é algo muito importante, instrumento criado muito importante. O professor, ele tem lá dentro um líquido, que é através daquele líquido, exatamente. A curiosidade que todos nós temos, né? Nós também somos adultos, quando éramos crianças, nós pensávamos, aquilo ali é um mercúrio. O que é isso? Ele é uma composição química que ele vai dilatar e ele vai crescer numa escalinha. O que é a escala? A escala é esse número que ele vai te dar uma dimensão de como, por exemplo, a sua mãe mede a temperatura do seu corpo para saber se você está com febre ou não, tá? Então você coloca em ponto específico. Então você coloca, por exemplo, debaixo do braço. Se eu medir aqui, eu posso ligar e tentar medir agora. Vou dar um tempo, isso. Vou tentar medir, dá para eu colocar aqui. Depois eu mostro para vocês quanto eu estou de temperatura, tá? Enquanto a gente vai conversando. Veja bem, tá aqui. Alguns desses termômetros, eles modificam de formato. Agora com o coronavírus, o que aconteceu? Nesse momento da pandemia, muitas empresas, instituições quiseram abrir.
eles criaram novas tecnologias. Então, assim, aceleraram muito, não que não existissem, mas eles produziram em uma maior escala. E eles criaram um outro tipo de termômetro, que ele é, na verdade, um termômetro de infravermelhos, tá? Então ele tem ali uma outra forma, outra maneira. Então as pessoas hoje, não sei se vocês já tiveram acesso, mas a gente em determinados lugares agora, a gente chega, eles colocam na testa da gente, que é um tipo de, exatamente, dá pra vocês perceberem aqui. Vou mostrar bem, ó, este maior aqui, dá pra vocês perceberem, né? Parece muito um secador, tá vendo? Não, ele tem essa ponta que seria como se fosse um cabo de secador, que é apontado para a testa da pessoa. É uma espécie de scanner, tá? É dito que é um scanner. Então, muito bem. Por que eles percebem? Porque há, de algum modo, um tipo de medidor aqui, né? Algum tipo de informação que mede a temperatura do seu corpo, alguma permissão aqui para que se meça a temperatura do seu corpo. E aí vai te dar se você passa, se você pode adentrar aquele recinto ou não, se você tem que procurar um médico. Isso tem ocorrido muito, das pessoas terem antecipado, tá bom? Indo ao médico, tá bom. Então, o mais importante agora é vocês entenderem que essas informações do termômetro, ela é importante, tanto quanto todas que nós falamos aqui, dos recipientes, que mede os ml, da régua que mede o tamanho e tudo mais. Olha só, então, vamos lá. Eu tenho aqui um exemplo do termômetro, tá vendo? Este termômetro, olha só, esse líquido, quando ele começa a subir, isso significa, ó, deu um sinal que já mediu a temperatura do meu corpo. Então, vamos ver, 35,7, certo? Então a temperatura do meu corpo está um pouco abaixo do que deveria estar, mas não estou com febre, não está explodindo, nem nada. Tá tranquilo, tá? Um pouco de calor, etc e tal. Mas presta atenção. Este termômetro, eu vou explicar a vocês que ele tem, para dizer que você está com a temperatura normal, ele vem aqui a 36,5. Tem 35, 36,5. O permitido, para que você fique tranquilo, ele chega no máximo 36 ponto alguma coisa. 37 já é sinal febril, não tão muito forte. Você passou de 37, 38, 39, 40, significa que seu corpo está muita febre. Então é muito perigoso, tem que procurar um médico mesmo, tem que baixar essa febre, né? Usar de alguns artifícios aí para você baixar a febre. Então, presta atenção. Quando você percebe isso com relação ao tempo, lembra-se que nas provinhas de vocês vem muita pegadinha quanto à questão do tempo. A temperatura mínima, a temperatura máxima. Tem muita criança que não percebe entre mínima e máxima, percebendo que tem. Quando é que altera, professor? Não fala assim, a temperatura está alta. Quando está calor ou quando está frio? Então perceba bem. Nós estamos falando de aumento de temperatura. Coloca abaixo das axilas para ver se você está com temperatura alta. O que nós falamos aqui logo no início? Que esse líquido chamado mercúrio, ele dilata quanto mais for a temperatura, quanto maior for. Então, lógico que a temperatura vai subindo e vai esquentando. Então, é alta. Então, a temperatura vai estar muito alta, porque está muito calor. Temperatura baixa, que a gente fala os países baixos. As pessoas até usam alguns termos, crianças. Quando fala baixa, temperatura baixa, é fria. Ela vai esfriando. Ó, baixou a temperatura, tem que baixar a temperatura, tá bom? Então, presta atenção. Quando fala assim, de manhã vai estar a máxima de 40 graus. Então, vai estar muito calor. À tarde vai cair para 12 graus. Quando fala vai cair para 12 graus, aqui já está dizendo para você, a temperatura vai baixar, ela vai esfriar, vai vir uma sensação diferente. Se fala, olha, em tal lugar, nossa, tá tão frio lá, abaixo de 0. Tá vendo aí? Chegou num limite em que nós percebemos que vem menos, né? Ou seja, negativo. Tá menos 1, menos 2, menos 3, menos 5 graus negativos. Tá frio, muito frio. Tá legal? Então, assim, perceba, vocês têm aí as unidades de medida de diversas maneiras, que nós falamos aqui. E o termômetro é uma delas, mas no EMAI, na sequência 5, tá aqui 5.1, tem as fotos. Mas olha só as perguntas, agora percebam. Analisem, sabe interpretar com calma. Olha só, que previsões do tempo e da temperatura nos ajuda a saber se vai chover ou fazer sol.
se devemos sair de casa com mais ou menos agasalho. Então ajuda muito. De manhã, logo pela manhã, as informações vêm aí. Na televisão e etc. No rádio também. Pesquise e responda. Agora presta atenção. Qual a temperatura do corpo humano que é considerada normal? Aqui em cima está dizendo, com calma, o termômetro, por que está escrito grau, aquela bolinha, por que graus e por que tem aquele C gigante, que é o sobrenome do Celsius, né? Que é Anders Celsius, né? O cara realmente que criou essa forma de medir a temperatura do tempo e da temperatura do nosso corpo. Nós temos aqui, quando dizemos que uma pessoa está com febre, entendeu? Quando a temperatura está, o que eu acabei de falar? Quando aquele líquido, ele dilata mais fortemente e a tendência é ele subir, dilatar mais. Qual a temperatura máxima registrada ontem na cidade que você mora? Então, nós temos aqui algum tipo de... Quando a criança faz isso em casa, vocês vão lá pesquisar, ontem como estava o tempo, etc e tal. Isso é legal para vocês aprenderem a pesquisar. Observe os termômetros da ilustração. A atividade 5.2 também é muito interessante, tá vendo? Vou mostrar bem pertinho para vocês, ó. Tem vários graus aí, ó. Então você percebe. A primeira está bem baixinha. Certo? Então nós temos aqui, tá 12. A segunda tá 25 certinho. Olha o que está acontecendo. Tá esquentando ou tá esfriando? Está subindo. Tá dilatando, lembra? Dilatando. O mercúrio, 35. Ó, é o penúltimo aqui. E 42 graus lá em cima. O que eu falei? Temperatura, muito calor. Então, analisemos o seguinte. O que significam os números que aparecem ao lado esquerdo de cada um deles? É a escala por onde nós percebemos a variação, o crescimento ou a diminuição da temperatura. Tá bom? Então, presta atenção. Faça com calma. Vocês têm outra tabelinha pequena abaixo. Está escrito 23 graus, 23, 23, está aqui. Tá bom? E algumas informações. Leia com calma. Leia com calma. Tá bom? Presta atenção no que eu falei aqui e que nós vamos dar na sequência aí, a professora Beth e a professora Rose. Um beijo, até a próxima. Valeu!